Autor de 37 livros, a maioria traduzidos para mais de 40 países, o cardiologista e nutrólogo Dr. Laí Ribeiro é referência quando falamos em alimentação adequada para o equilíbrio da vida. Falando em morrer mais cedo, Dr. Laí, essa questão da expectativa de vida no país atualmente, a tendência é o cidadão viver cada vez mais? Como é que está essa questão? Infelizmente, em 2005, o New England Journal of Medicine, que é o jornal médico de maior credibilidade no mundo, mostrou, pelo menos nos Estados Unidos, que a partir de toda criança que nascer, mas a partir de 2005, a tendência é viver menos que os pais. Porque eles fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, no sangue de um cordão umbilical, e detectaram, um grupo de 10 pacientes, detectaram mais de 100 substâncias que não pertencem ao corpo humano, já no cordão umbilical do recém-nascido. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo contaminado. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado, e a conclusão que eu chego é a seguinte: viver faz mal para a saúde. Salve, família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, você vai ver nesse vídeo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje não é mais o pão nosso da época do nosso Yahushua, do nosso Jesus Cristo. Não é mais. Infelizmente, a ganância do homem fez com que ele modificasse geneticamente os alimentos. Nós já falamos disso aqui em um vídeo mais antigo, não lembro o título, mas são alimentos transgênicos. Vocês dêem uma procurada aí que deve estar ainda no canal. Nós falamos que o homem, com a sede de lucrar, eles pegaram ali os alimentos, mexeram no DNA dele, colocando, por exemplo, aquele elemento que fazia com que a tomate nascesse no mês de fevereiro, só um exemplo, e colocaram esse elemento na laranja, colocaram na melancia, para que assim mudasse o que Deus programou. Porque o que foi que Deus programou? Deus programou que cada época do ano, cada determinada época do ano, tivesse um tipo de alimento. E por que o Criador fez isso? Porque o Criador fez para que o nosso organismo trabalhe com várias vitaminas. Você não pode ficar comendo só um alimento. Por exemplo, se você só chupa laranja, você vai ter vitamina C demais, o seu organismo não vai aproveitar essa vitamina C e vai ter uma falta de outras vitaminas, por exemplo, uma vitamina D, uma vitamina E e assim por diante. Então você tem que variar. Então, para que a gente não ficasse viciado e acomodado só num alimento, Deus fez com que cada época do ano nascesse um tipo de alimento. O homem, com a sua ganância, achou que isso estava errado e deveria mudar. Então o que é que eles fizeram? Eles foram lá e mudaram geneticamente os alimentos. Com essa mudança, eles tiraram várias vitaminas, proteínas que tinham nesses alimentos, em todos os alimentos praticamente, e fez com que ele nascesse, né, em troca disso, nascesse em toda a época do ano. Não tem mais estações, nasce toda a época do ano e pronto. Mas o preço disso é muito caro. Inclusive o nosso trigo, ele foi geneticamente mudado. O trigo que tinha na época do Senhor Jesus Cristo, que era um trigo grandão, ele era um trigo que era complicado para plantar, ele não dava tanta produção. Então os senhores do mundo também diminuíram o tamanho dele, diminuíram a qualidade dele e fizeram com que nascesse esse triganão aí, que é o que hoje faz o nosso pão. Então o nosso pão hoje não é mais o pão nosso de cada dia, infelizmente, família. E aqui nesse vídeo, esse é um vídeo que você deve mandar para os seus amigos, é um vídeo que você deve realmente guardar para a posteridade. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar aqui, eu sei que a última vez que eu fiz ele deu acho quase 100 mil acessos, se eu não me engano, né? Mas infelizmente você vai ver que esse tipo de vídeo é difícil a gente passar aqui. Mas mesmo assim eu vou tentando, assim que eu pego uma folguinha eu vou tentando, porque quem ama cuide. Eu amo muito vocês, todos vocês irmãos, e por isso eu tento sempre aqui passar esse tipo de informação para que você cuide melhor da sua saúde e da sua família, né? Se tem um presente que a gente pode dar a uma pessoa que a gente gosta, é um presente que faça que ela cuide da própria saúde. Então esse vídeo é para isso. Preste muita atenção, irmão, que você vai ver que antigamente o homem e os seus líderes, né, os líderes das tribos, eles tinham como desafio sobreviver. Eles tinham que arrumar um lugar bom para construir suas tribos, suas cidades, suas pequenas vilas, e ali tinha que ser um lugar que tivesse água, tinha que ser um lugar que tivesse alimentos que eles pudessem, né, plantar, e lugar onde eles pudessem caçar e pescar. Então as pessoas antigamente, principalmente as casas, não tinham a segurança que a casa de hoje tem, com uma porta bem feita e tal. Eles tinham medo de ter sua casa, por exemplo, invadida por um animal selvagem. Hoje, se você perguntar a qualquer pessoa, você tem medo de ser devorado por um animal selvagem? Você tem medo que isso aconteça com você? Ela vai dizer que não. Então alguns poderiam dizer, então evoluímos de fato. Não é bem assim, família. Na verdade, o inimigo hoje está oculto. Hoje você não conhece mais o inimigo. Ele é invisível, não dá para sentir nem o seu cheiro, nem dá para tocar. E quando você vem começar a sentir e perceber os efeitos dele no seu próprio corpo, aí às vezes já é tarde demais, família. Você já está bem debilitado. Porque hoje os líderes, esses líderes de tribos, hoje eles são os políticos.
E hoje você não sabe mais, pelo menos o gado, né? O gado não sabe se ele está do lado dele ou não. Nós já sabemos de que lado os políticos estão. Nós não temos dúvida. Mas o gado ainda tem, o gado ainda acredita. Então o gado tem essa dúvida. A quem realmente eles estão servindo? Para quem eles estão realmente criando leis? E agora, irmão, além desse exemplo, você vai ver na prática especialistas falando e te explicando como de fato isso está acontecendo, como esse trigo foi modificado e como ele é prejudicial à sua saúde. Então preste muita atenção, irmão. Esse é o vídeo que você deve assistir com carinho. Você deve pôr em prática as informações que você vai aprender aqui, tá certo? Na sua vida, na da sua casa. Não importa que te chamem de chato, de paranoico. O importante é que você tenha saúde, você e sua família. E com esse vídeo, com certeza, vai ajudar a vocês preservar a saúde de vocês. Ou até recuperar, se você já está sentindo algum efeito dessas modificações desses alimentos, né? O pão é o prato principal das mesas dos brasileiros. Então é muito importante esse vídeo, passe ele adiante. Ele foi bloqueado, ele foi tirado do nosso canal. A última vez eu acho que ele tinha quase 100 mil acessos. Mas é isso, eles tiram, eu boto de novo e eu vou tentando, irmão. Porque a minha meta aqui realmente é trazer o que eu posso para informar, ajudar um pouquinho cada um de vocês que assiste o nosso canal. É a minha forma de agradecer a todos vocês que eu considero mais do que família, tá certo, irmão? Então assiste esse vídeo aí, é muito importante. E como não há tempo a perder, pegue agora mesmo sua sopa de letrinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Qual é o alimento que a gente nunca deve consumir, não deve ser consumido? Só para a gente poder encerrar o assunto. O pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no pão, no trigo, aumentou 400%. Na minha casa, ninguém come pão. Eu sei que isso para você escuta isso, fala, não é possível. É tão bom o pão. É bom sim. Ele tem caseomorfina, por isso que ele é bom. Ele é tão viciante quanto morfina. Se eu falar para você parar de comer pão, você vai falar, não consigo. A minha vida sem pão eu não consigo ver. Qualquer pão? Qualquer pão. É mesmo? Até esses de grãos, esses negócios? Até quanto mais integral, pior. É mesmo? Acabou com o meu prazer. O Dr. William Davis é cardiologista e é o autor do êxito de vendas Pançazinha de Trigo. Deixe o trigo e perca peso e encontre o caminho de volta à saúde. Doutor, bom dia. Bom dia. Feliz dia do trabalhador. Para você também. Na sua opinião, por que o trigo é tão mau? Não é o trigo. É essa planta de 50 centímetros de altura, criada através de investigação genética nos anos 60 e 70. Esta coisa tem muitos atributos novos dos quais não fomos informados. Tais como, existe uma nova proteína nessa coisa chamada gliadina. Não estou a falar de glúten, por isso não estou a dirigir-me às pessoas sensíveis ao glúten. Estou a falar de todas as outras pessoas, porque todas são sensíveis a esta proteína gliadina, que é um opiáceo. Esta coisa liga-se aos receptores opiáceos do cérebro, e na maioria das pessoas estimula o apetite. De modo que você e eu consumimos em média 440 calorias a mais por dia. E isso durante 365 dias por ano. Eu aposto que você está com fome agora. Eu estou sempre com fome agora. Aqui temos o desenho de umas roscas na capa do livro. De fato tem um aspecto muito apetitoso. Então não é necessariamente o trigo, mas ante a espécie de trigo que estamos a comer. Correto. Não é o trigo que a nossa mãe tinha, não é o trigo que o nosso avô tinha. É uma planta muito diferente, que foi modificada geneticamente. Já agora tudo isto é anterior às técnicas de modificação genética. Estas técnicas eram rudes, imprecisas e imprevisíveis, muito piores do que as modificações genéticas modernas. Então isto era vendido, não se levantou qualquer questão e nenhuma investigação feita no produto. É um produto de investigação que ocorreu antes das técnicas de clivagem genética. Então esta coisa é muito diferente. Tem muitas propriedades novas e singulares para os seres humanos. Mas o efeito estimulado do apetite é o que mais se destaca. Mas há outros. Seria possível então andar com o relógio para trás e voltarmos ao trigo antigo? Pergunta a apresentadora. Quer dizer, isso é cientificamente possível no tempo em que estamos? É muito possível, mas economicamente é inviável. Provavelmente porque esta coisa produz 10 vezes mais por cada acre. E por isso teríamos que pedir aos lavradores para arcar com uma perda efetiva. Teríamos que pedir aos agroindustriais para voltar às sementes antigas. Eles podem fazê-lo, mas eles provavelmente não o farão. Aqui é muito importante parar para analisar, porque você vê claramente a existência dos senhores do mundo. Se já está comprovado que o trigo geneticamente modificado faz mal, por que os governos não intercedem? Sendo que as pessoas adoecendo é um prejuízo enorme para os cofres públicos de qualquer país. Por que então não se toma uma providência? A resposta está aí. Os donos do mundo não querem saber se você vai morrer com 40 ou 60 anos. Para eles é melhor que você morra mais cedo.
Se você não acredita na existência desses imundos, pelo menos perceba o óbvio. Todos os governos do mundo estão nas mãos das grandes corporações. Isso é um fato que você não pode negar. Vamos continuar com a entrevista. Mas nós levantamos um movimento e estamos a ter muita aderência. E por isso está havendo um recorde nas baixas das vendas. Penso que a motivação é a onda da mudança. Se 3 pessoas perderem 4 quilos, grande coisa. Isso simplesmente morrerá e desaparecerá, certo? Mas estamos a ver centenas de milhares de pessoas a perderem 14, 36, 68 quilos. Pessoas deixando de ser diabéticas. Pessoas com artrite experimentaram um alívio extraordinário. Pessoas que deixaram de ter inchaços nas pernas, refluxo ácido, síndrome de gás intestinal, depressão e por aí adiante a cada dia. Tudo isso está sumindo. Aqui está uma pergunta. Então, se as pessoas quiserem começar a comer de forma mais saudável e não tiverem possibilidades financeiras para irem às lojas de especialidades ou produzirem o seu próprio trigo, o que poderão começar a fazer de imediato? Comam alimentos simples, como abacates, azeitonas, azeites, carnes, vegetais, em outras palavras, a comida verdadeira. Tudo o que tiver a menor probabilidade de ter sido modificada pela indústria agrária. Os cereais, por exemplo, estão fora de questão. Quando digo cereais, claro, cerca de 90% de todos os cereais que comemos é trigo. Não é centeio, não é milho miúdo, não é linhaça, vai ser o trigo. Então, na verdade, é um problema com o trigo. Temos sido os receptáculos dessa panóplia de mudanças. E, no entanto, existem muitos lavradores que trabalham estes cereais e que argumentam o contrário. A Clínica Mayo argumenta o contrário. Eles dizem que precisamos de uma dieta equilibrada e que isso inclui o trigo. Aqui eu paro novamente porque se você não percebeu os sinais, para mim pareceu um farol de milha. A imprensa, como sempre, mostra aqui perto do final da entrevista a quem eles servem de verdade. Eles fazem o seu papel muito bem. E é o de sempre, colocar a dúvida no seu coração. Fazer você pensar que o que o médico está dizendo ainda não está provado. É a mesma coisa como foi com o cigarro. Ainda hoje ele é comercializado porque existem os profissionais, se é que se pode chamar alguém assim de profissional, que afirmam que as chances de ter uma doença por causa do uso do tabaco é mínima. Se a imprensa fosse séria de verdade, eles teriam colocado essas questões logo no começo da entrevista, para assim o médico ter tempo de mostrar ao público que o que ele fala é a verdade. Mas sabemos que a intenção deles nunca é essa. É apenas aquela, olha, nós fizemos uma matéria mostrando esse lado, porque quando a coisa aparece mesmo para valer à tona, aí eles têm como se defender, como a Rede Globo faz aqui direto, com algo menos prejudicial, cereais integrais e haverá uma aparente melhoria na saúde. Vamos comer coisas que não sejam tão prejudiciais. Então eu pego no cigarro Tareyton sem filtro e substituo por cigarro Salem com filtro. Você deveria fumar cigarro Salem. Essa é a sua lógica nutritiva. É uma lógica profundamente defeituosa. E se dermos o passo seguinte e dissermos, eliminemos todos os cereais, o que acontecerá então? Eliminar em partícula esta coisa moderna, criada por processo genético ao qual dão o nome de trigo semi-anão. Então o que se vê? Não melhoras na saúde. E quando se verificam transformações na saúde? Você olhou de lado para mim quando disse que tinha comido uma rosca de trigo integral esta manhã. Bem, você está a trabalhar então, e safou-se. Estava a tentar ganhar forças antes do programa. Mas falando de uma forma geral, até mesmo os cereais integrais, apenas para reiterar, você está a dizer que é uma má ideia. É muito má ideia. De fato, eu diria que o trigo moderno é um veneno crônico perfeito. Causa diabetes, causa inflamações, causa problemas cardiovasculares, causa hipertensão. Só porque os cereais integrais são menos prejudiciais do que a farinha branca, não quer dizer que sejam bons. Então temos que usar uma lógica totalmente nova e clara neste assunto. Se vamos eliminar cereais, eliminemos o trigo, especialmente o trigo semi-anão de alta produção. E aí então é que vamos ver transformações. Então que vemos os diabéticos verem-se livres dos seus medicamentos. Então é que vamos ver os pacientes de artrite reumática a tirar ao lixo as suas drogas para as dores nas articulações. Então que vamos ver o colesterol alto ir embora. Vamos ver transformações incríveis na saúde. Bastante alimento para o pensamento. Por favor, evitem a bandeja do pequeno almoço à saída. Doutor, muito obrigado. Bom, família, eu acho que mais claro que isso é impossível, né? Agora cabe a todos nós, não é fácil. Querendo ou não, todos nós estamos viciados. Essa vontade que você tem de comer pão, de comer massa, coisas com trigo, foi justamente porque modificaram esse alimento e viciaram você. Você está viciado. E como todo tratamento antivício, você tem que primeiro desintoxicar. Então você vai sentir falta, você vai ficar com aquela vontade, você vai parecer que outro alimento não enche a sua barriga. Mas lute, seja forte contra isso, irmão, que você só tem a ganhar. As vitaminas que você está absorvendo com esse pão, por exemplo, são mínimas. Apesar do que a imprensa vem com essas pesquisas falsas aí, mostra, é mínima. Você tem mais perda do que ganho.
Pode ter certeza disso. Você ali só é um alimento hipercalórico, vitamina é quase nada. Por isso que as pessoas vivem tão fracas, sem energia, tão debilitadas, justamente por causa disso. Então passe esse vídeo realmente adiante para que as pessoas entendam o que realmente aconteceu com o mundo e possam se proteger. E quando tiver uma grande conscientização, quando todos souberem da verdade, elas vão exigir que esses homens tirem esse lixo da nossa alimentação, da nossa água, do nosso ar. Tá certo, irmão? Então fique atento. Eu agradeço muito a você que assistiu. Agradeço mais ainda se você passar adiante para que outras pessoas possam se defender e se proteger também, tá certo, irmão? Então fica aí a nossa missão. A minha missão foi fazer o vídeo. A sua agora é passar a mensagem adiante, tá certo, irmão? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Que o nosso Criador, o nosso Yahushua, acompanhe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. A gente volta amanhã, se assim ele permitir. E sempre encarando o sobrenatural.